Olá pessoal, então estou começando aqui a gravar a aula 3 de vocês, tá? Que vai ser uma continuação da aula 2, tá? Camadas de pavimentos e suas funções. Tá? Nesse aqui nós veremos estabilização de solos. Tá? Estabilização dos solos, então. Estabilização dos solos e reforço dos subleitos. Tá? O reforço subleito nada mais é do que uma melhoria de um solo. Tá? O que é a estabilização, então? A estabilização de um solo consiste em dotá-lo de condições de resistir às deformações e à ruptura, tá? Durante o período em que estiver exercendo suas funções, as quais exigem essas características de um pavimento ou de outra obra qualquer. Tá? Não pode sofrer deformações excessivas e muito menos ruptura. Então, a primeira regra simples, empírica e intuitiva foi associar a estabilização ao desempenho efetivo das estradas de terra, o que se fazia na prática. Né? Então, as estradas com leito constituído de solo arenoso apresentam uma superfície de rolamento razoável durante as chuvas, mas muita poeira durante o período de seca. E as estradas com leito constituído de solo argiloso apresentam uma superfície razoável durante o período de seca, mas muita lama durante o período de chuva. Vamos aqui fazer uns comentários aqui. Tá? O solo arenoso não é só poeira que ele faz também. Tá? Ele desaglutina, ele tem menos coesão, então ele funciona mal estruturalmente quando ele está sobre um solo arenoso, tá? De areia, né? Obviamente. Tá? Se for mais graúdo, isso não vale. Tá? Então ele funciona mal. Tá? E com a chuva, ele funciona um pouco melhor, porque ele vai compactando, passando do tráfego, desde que não seja muito fino, que não tenha material argiloso. Então, as estradas, então não tem quantidade, aí não vai ser arenoso. Tá? Estradas com leito constituído. O gel argiloso, aquelas estradas que a gente vê no interior, assim, de saibro ou de chão batido, que a gente chama, né? Ela, durante o tempo seco, ela fica se mantém muito boa, uma superfície de rolamento boa, claro, né? Em termos de vamos dizer assim, de rugosidade, obviamente não, tá? Mas ela apresenta uma superfície razoavelmente lisa. Tá? As pessoas já devem conhecer muito, tá? Mas quando chega o período das chuvas, né, ela se transforma num barro, tá? Uma lama. Tá? Então é normal até as pessoas cidades menores, assim, com menos recursos, que não têm estradas pavimentadas, eles empedrarem, botarem pedra nessas estradas com mais argila. Então, combinar as qualidades desses materiais, o que eu estou falando, é quase intuitivo. A mistura em proporções adequadas de solo arenoso e solo argiloso permite chegar a um produto sem poeira na estiagem nem lama durante a chuva, ou seja, um solo estabilizado. A estabilização é o processo que confere ao solo o aumento da resistência às cargas dos veículos. Tá? Estabilização é um processo que dá um grande aumento. Tá? Então, pode ser por meio da sua correção granulométrica ou da sua plasticidade, ou ainda por meio da adição de substâncias que produzem uma forte coesão entre as partículas, devido à cimentação ou aglutinação forte entre os grãos. Tá?
No processo de estabilização são aplicados procedimentos visando melhorar certas propriedades do solo, tais como resistência, deformabilidade e permeabilidade. Tá? Então, isso aí quando tu busca melhorar as propriedades, tu busca isso aí. Tá? Mas estabilização é quando tu chega a certos parâmetros. Tá? Estabilizar um solo, então, é torná-lo capaz de suportar esforços sem sofrer deformações ou deslocamentos verticais. Tá? Então, a gente está falando de solo, não está falando da primeira camada, então os deslocamentos ou deformações, tá, são verticais. Né? Sob quaisquer condições atmosféricas, significa que ele vai ser mais insensível à água, então não vai saturar de alguma forma. Então, o solo estabilizado, quando se tem um ganho significativo de resistência com o emprego do aditivo. O solo melhorado, quando a adição busca melhoria de outras propriedades, por exemplo, redução da plasticidade e da expansão ou contração, sem um ganho significativo de resistência como objetivo principal. Tá? A maioria das vezes tu melhora o solo porque não é economicamente viável tu estabilizá-lo, tá? Ou não é necessário, tá? Pelo outro conjunto de circunstâncias. Às vezes tu quer ter só um índice de suporte um pouco melhor, tá? Mas tu dispõe de material para uma subbase, tá? Ou tu quer só chegar a uma subbase. Então tu não tem necessidade de ter um ganho maior do que o correspondente a 20% do CBR, que é uma subbase. Maneiras de estabilizar um solo. Então, a estabilização do solo pode ser de duas maneiras: físico-química ou mecânica. Tá? Físico-química, quando tu bota cimento, tu bota silicatos, tu bota alguma coisa, sal até, que tu forneça alguma coisa que o solo não tem, que ele precisa para melhorar suas propriedades. Tá? E promove uma reação química, muitas vezes, como no caso da areia da praia daqui, com a cinza e com o cal. Tá? Ela tem uma reação química que forma um processo de cimentação, um processo de união forte entre os grãos. Então, a mecânica, tu tem estabilização granulométrica e compactação. Tá? Hoje nós vamos ficar na físico-química. Tá? Claro que apesar que sempre a gente tem processo de compactação quando a gente está fazendo um leito de estrada. A estabilização... tem também a estabilização, mas essas estabilizações aqui, tá, eu vou citar em termos de engenharia. Tá? Então, não é muito usada, vai ser usada num galpão, numa coisa assim, num pátio, tá? Que a gente precisa fazer alguma estabilização elétrica, tu passar corrente elétrica através do solo a estabilizar, e as descargas de alta tensão são usadas na compactação de solos arenosos saturados. E baixa tensão e tensão contínua são usados em solos argilosos por meio da eletroosmose, eletroforese e da consolidação eletroquímica. Tá? Esses processos não são utilizados normalmente em pavimentos. Tá? Estabilização térmica. Esse aqui também não é usado, tá? Tu usa ele em outras coisas. Geralmente tu congela, por exemplo, congelar o solo, eu já vi utilizar, já vi num filme, tá? Há bastante tempo atrás, no tempo que ainda não tinha. Tá? Os caras congelaram o solo abaixo de uma espécie de uma casa histórica, de um prédio, que não tinha fundações profundas, claro, tá? E eles congelaram o solo abaixo para trocar o prédio de lugar. Tá? Retiraram ele e levaram para outro lugar, com o solo tudo congelado abaixo. Aquecimento. Busca rearranjo na rede cristalina dos minerais constituintes do solo. Pois se a gente pudesse cozinhar certos solos no próprio local, ele ficaria como uma cerâmica. Tá? Por causa que tu tem rearranjos na rede cristalina, que formam os cristais, que dão a estruturação interna dos minerais, assim, do aço,
tá? De uma cerâmica. Então tu forma cristais dentro dos na interação, no conjunto, entre os átomos, entre as moléculas. As moléculas tomam arranjos diferentes. Termoosmose é uma técnica de drenagem que se promove a difusão de um líquido em um meio poroso pela ação de gradientes de temperatura também, tá? Isso aqui é usado para tratamento de paredes também. Tu pode tratar também um solo, tá? Métodos especiais de estabilização. Métodos e processos construtivos que visam oferecer ao solo características de resistência e melhoria de suas qualidades naturais e que podem ser classificados como o uso de geossintéticos, tá, para reforçar, solo pregado, que é tu injetar barras, por exemplo, isso aí é muito ensaia de aterro, tá? Encosta de corte também, tá? Então tu crava perpendicular à superfície dessa saia, desse terreno em ângulo, tá? Barras de ferro, tá? Fazes buraco, primeiro tu fura, depois tu injeta elas com nata. Solo pregado, tá? Colunas de solo cal, tu faz perfurações, normalmente circulares, em maciços de solo, tá? Que tem interesse em tratar ele quanto a sensibilidade à água, ou formar como uma espécie de dreno, tá? Então tu usa isso aqui, colunas de solo cal a solo brita. Aí tu vai ter tá? Aí tu não precisa tratar todo o solo, tu trata em alguns lugares, tá? Isso aqui é claro que se for necessário, tá? Para ter algum processo de drenagem, tá? E de aumento de resistência, tá? Isso aqui, a cal sempre diminui a sensibilidade à água, tá? E o solo com brita também, porque tu tem a porção da brita, né? Então tem sempre essa ação, tá? E a ação de aumento da resistência. Compactação dinâmica. A compactação dinâmica a gente usa através daqueles rolos lisos, por exemplo. Tem outros, sapinho, tá? Jet grouting, tá? Jet grouting é a injeção de concreto no solo. Compactação também é dentro do mesmo estilo, tá? O jet grouting, que tu aumenta a resistência do solo, porque tu injeta o concreto em alta pressão e ele vai fazer a ruptura do solo, ele vai romper onde ele está mais fraco, e aí ele vai ocupar esse lugar com concreto, tá? Com cimento, nata de cimento, tá? Concreto, tá? Então os drenos verticais de areia são usados nas experiências de adensamento, tá? Que vocês devem ter visto ou vão ver em mecânica do solo, em geotecnia, tá? Microestacas é um processo muito utilizado, assim, por exemplo, em lugares aqui como o Rio Grande, aqui, tá? A nossa areia aqui, tá? Se tu não tiver cargas dinâmicas, ela tem uma certa resistência, tá? Mas o problema dela é que ela tem grão arredondado, muito fino, tem silt e tal, ela não se mantém, ela tem tendência, quando tu aplica uma carga em cima, ela com o tempo, com a erosão, ela ir erodindo e colocando em risco, tá? Então, sempre que tu puder botar numa camada bem abaixo, microestacas, são estacas muito pequenas, tá? Tu pode fazer elas, assim, construções, no caso tu vai fazer uma sapata, por exemplo, corrida, tu pode usar estacas de eucalipto, tu cravar elas a uma certa distância e depois fazer um bloco em cima, ou tu pode enterrar tubulões daqueles de esgoto, encher ele de concreto, tá? Botar uma armadura de ferro, ele vai ser uma microestaca também, tá?
A estabilização via fenômenos de condução em solos. Vai ter microestaca cravada, naturalmente. Tá? Geossintético. Então, o uso de geoteste. É um produto polimérico, tá? Um polímero. É um material que pode ser moldado, então você pode fazer tecidos com ele. Tá? Que possui uma melhoria, que é o que a gente faz, tá? Que contribui para a melhoria de obras geotécnicas, desempenhando uma ou mais das seguintes funções. Ele pode ser um reforço, simplesmente, tá? Um reforço, aqui é bem-vindo, aqui em Rio Grande sempre um reforço, tem um reforço em relação ao cisalhamento, à ruptura, tá? Ele tem uma resistência à tração boa. Tá? Filtragem, que é separar as camadas, tá? Tem uma camada de, por exemplo, tu pode ter aqui de cima para baixo, por exemplo, se tiver uma penetração de material fino, ele vai ficar retido aqui. Tá? Ele não vai penetrar na camada de baixo, se for o caso. Tá? Não vai subir também, se tiver uma pressão muito grande, tem tendência a água transportar esse material arenoso para cima. Tá? Aí tu vai evitar isso também. Tá? Então, pode simplesmente estar separando dois materiais, tá? Impermeabilizando. Aqui, por exemplo, aqui em Rio Grande, nas obras ferroviárias, a pedra ela vai penetrando, tá? Na areia, enfim, tu perde. Claro que vai melhorando o subleito, né? Mas tu tem que botar outra camada de pedra e tu vai perdendo ela. Tá? Tu pode usar para ajudar na impermeabilização, tá? Separando as camadas de finos e mais finos ainda, para te formar uma espécie de um filtro, tá? Para reter a água mesmo, para diminuir a permeabilidade, vamos dizer assim. Né? Impermeabilização é nesse sentido. E no controle da erosão superficial. Tá? Então, tu pode botar numa encosta, numa saia de aterro, por exemplo, abaixo da superfície. Tu tem aqui, ó, tem uma grelha também, uma geogrelha aqui. Eu já usei uma geogrelha dessas para parede, para fissura de parede. Tá? Geotêxtil, aqui como filtro separador, no caso. Solo pregado. Solo grampeado, solo pregado é uma técnica que o reforço do maciço é obtido por meio da inclusão de elementos resistentes às tensões de tração, esforços cortantes, momentos de fricção. Os elementos são muito semelhantes à ancoragem, porém sem pré-tensão. Tá? Então tá aqui, ó. Tá? Tu faz um furo, injeta massa e depois enfia uma barra de ferro metálica. Tá? Essa barra, se tu injetar ela direto, também ela vai ter um efeito de compactação aqui com o tempo. Tá? Então, que às vezes tu não pode esperar por isso. Jet grounding são colunas feitas em solos granulares, tá? Incluindo terrenos coesivos, cortando a superfície de deslizamento e criando zonas de maior resistência. Aqui tu injeta, tá? Com alta pressão cimento no solo, depois de fazer tubos. Tu abre um furo, em seguida tu injeta cimento, a pressão é elevada que rompe, tá? o terreno e reforça ao mesmo tempo. Drenos verticais de areia, como eu falei, que são usados em adensamento, em terrenos que tu quer provocar o adensamento, tá? Tem uns diâmetros variando de 20 a 60 centímetros, são espaçados de 1,5 m entre si, esses furos que tu faz, tá? 1,5 m a 6 metros, depende da necessidade que precisa de superfície, tá? Porque ele vai aumentar a superfície drenante na massa de argila em adensamento, tá? Então ele vai até a superfície, tá? Vai até a superfície aqui da argila, tá? Onde vai ser tentado. Daqui para cima, assim, geralmente quando tu bota sobrecarga, tu deixa só uma mecha para fora para retirando a água, tá? Esse processo dura alguns meses, tá? Então, a estabilização físico-química, por meio do uso de aditivos que interagem com as partículas do solo, visando a melhoria e estabilidade das propriedades mecânicas e hidráulicas. Tá? Os aditivos usados para estabilizar cal, cimento, asfaltos ou betumes e produtos químicos industrializados, tá? Cloretos, ácidos fosfóricos. Tá? Um que andou em moda uns anos atrás era um produto químico fabricado tentando emular ou simular a baba do cupim, tá?
que o cupim ele estabiliza qualquer solo, tá? Pelo menos onde tem cupim. Vai ver que onde não é capaz de estabilizar, eles não fazem cupinzal ou cupinzeiro, tá? Então, exemplo de estabilização físico-química. A principal delas, a mais utilizada, é o solo-cimento. Tá? Há ligações mecânicas e químicas entre o cimento e a superfície rugosa do grão. A cimentação é mais efetiva quanto maior a área de contato. Então, solos bem graduados e densos, tá, são melhores. Tá? A adição de baixos teores de cimento reduz a plasticidade. Tá? Então, tu pode... porque às vezes não é viável, tá? Se tu conseguir com baixo teor estabilizar um solo bom, tá? Se não, tu vês com baixo teor, baixo teor é menos de 4%, 3%, menos disso, tá? Tu usa para reduzir a plasticidade. Quando pode ser utilizado? Quando que a gente pode usar? Com que solos, né? Quase todos os solos, excetuando os altamente orgânicos, tá? Pode ter suas propriedades melhoradas, então quase todos os solos podem ter suas capacidades melhoradas pela adição do cimento. Solos muito argilosos necessitam elevados teores de cimento e são de difícil homogeneação na mistura, tá? É pré-mistura com cal. Tá? Tu mistura ele com cal antes para facilitar depois tu chegar a uma granulometria, vamos dizer, um esturramento, que ele fique adequado para ser misturado com cimento. Pela própria natureza da mistura, o solo corrigido com cimento pode ser utilizado para o reforço do subleito, tá? Então, por quê? Porque o reforço do subleito, tu precisa o quê? Alguma coisa melhor que o teu subleito, tá? Se tem um subleito muito ruim, aí tu bota uma certa quantidade, 2%, tu melhora a capacidade de suporte dele. Então, o uso de cimento destina-se tanto à execução de bases e subbases de pavimentos, como para melhorar os subleitos, tá? Ou a fundação do pavimento. Então, tu melhorou o subleito, é isso que consiste no reforço, tá? A melhoria do subleito. Agora, subbase, tu já tem alguma reação de cimentação, tá? E base tem uma resistência forte, tá? A mistura solo-cimento pode ser executada de duas formas. Pode fazer ela no lugar, tá? Da mesma forma, tu calcula o teu volume de terra, aí tu passa o disco para fazer uma camada com aquele volume solto, tá? Aí tu espalha os sacos, né, com um desenho adequado, um design que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é baseado na dosagem, tá? E depois tu vai passando os equipamentos que vão escarificando com o escarificador, eles vão misturando esse cimento, rasgando o saco, então ele vai misturando, tá? E o ideal mesmo é a mistura em central, tá? Tem usinas fixas, tá? Betoneiras enormes, em grandes centrais, tá? E usinas móveis que são Pulvimix, que são daqueles tipos de equipamento, tipo aqueles aplicadores de asfalto que eu já mostrei para vocês, é similar àquilo, tá? Só que é uma coisa que já vai pegando o solo, ele vai moendo o solo e depositando numa camada já, está pronto para ser compactado. As misturas feitas em usinas fixas, em centrais de usinagem, constituem um processo mais eficiente. O produto final é perfeito, tá? E é muito mais rápido que a mistura na pista. Vou mostrar depois uma mistura na pista. Nas misturas de solo-cimento feitas no local, a mistura in situ, destacam-se as seguintes operações básicas: pulverização e determinação da umidade natural, tá? Tem que pegar o solo que tu vai fazer, se ele importado seja no leito, tu vai ter que pulverizar ele, tá? Você vai desmanchar os grumos e tal, e determinar a umidade. Depois tu vai fazer a distribuição e espalhamento do cimento. Depois tu vai fazer a mistura do cimento com solo pulverizado. Depois, se necessário for, tu vai adicionar água à mistura de solo-cimento. Depois a mistura de solo-cimento umedecido já, tá? vai ser reespalhada, e depois tu vai compactar e acabar.
E depois tu vai promover a cura. O que é a cura? Depois que ela está compactada e tudo, tu vai botar uma pintura asfáltica. Tá? Normalmente uma emulsão de ruptura rápida, tá? Que é uma emulsão bem diluída, que é uma pintura asfáltica, tá? Que tu vai dar, um hidroasfalto, ou um asfalto diluído mesmo, que é um asfalto diluído em gasolina ou em querosene. Tá? Então tu pode usar cura média ou rápida, ou ruptura também, rápida ou média. O preparo para execução, e depois vai fazer o preparo para execução do novo trecho já, vai andando. Tá? Então isso aqui, ó, é a forma aqui, ó, aqui está uma seção transversal, tá? E aqui está uma planta, embaixo está a planta, ó, como é que fica um saco distribuído. Tá? Esse Z aqui, ó, tá? São as faixas aqui, a largura das faixas que tu vai botar os... Tá? Aqui tem E, depois tem um E... tem uma área aqui, uma largura aqui onde está no entorno do saco. Tá? Isso aqui é calculado, claro, pela dosagem. Tá? Tu vai ter os volumes, aqui tu tem a espessura, tá? E tu vai distribuir de acordo com a dosagem. Tá? Por cima da superfície, assim, ó, para que fique uma distribuição. Aqui é o eixo da estrada, faz uma aqui, outra na beira da estrada. Isso aqui depende da largura. Tá? Para solos arenosos, deve-se empregar rolos pneumáticos ou lisos. Para solos argilosos, o pé de carneiro deve ser usado no início e os pneumáticos ou lisos só no acabamento, tá? Para acabar com os pisoteamentos que o carneiro deixa. A espessura de compactação não deve ser menor do que 5 a 10 centímetros. Tá? A camada superficial deve ser mantida na umidade ótima ou ligeiramente acima e feita a conformação dos trechos. Quando tu já está fazendo essa compactação, isso aí é uma base. Tá? Pode ser o subleito ou pode ser o reforço. Tu já vai fazer com uns 2% de caída para cada lado, bolado, tá? Já vai fazer no grade adequado, com as concordâncias verticais. Tá? Enfim, já vai procurar dar a superelevação. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, vamos dar uma olhada no solo cimento mais detalhado. Tá? Vamos dar uma olhada mais detalhada no solo cimento. Então, a mistura de solo cimento compactada pode ser usada como base, como subbase de pavimentos, que a gente já viu. Aqui eu vou andar bem rápido, tá? É só para mostrar o método, a metodologia. A ideia de usar base e subbase de solo cimento surgiu nos Estados Unidos, motivado pela busca de procedimentos sobre a lógica econômica do uso. A ideia era tu usar o material que tu tem no lugar, tá? Não importar, não trazer pedra de outro lugar para botar na beira da estrada. Então tu pega o solo, se for possível, tá? Tu vai trabalhar ele. Para que a mistura possa ser considerada solo cimento, é necessário que tenha condições específicas de resistência, como a gente já viu. Tá? Essas condições são geralmente alcançadas com teores acima de 4% em peso. A mistura com teores inferiores a este é utilizada para melhorar as condições destes solos, sem se pretender altas resistências à compressão e durabilidade, como eu já falei antes. Tá? Essas misturas mais pobres em cimento não são consideradas solo cimento, são chamadas de solo melhorado. A quantidade de cimento é a necessária à correção de solo corrigido, tá? De determinadas propriedades físico-químicas do solo, a fim de que satisfaça determinadas especificações. Tá? Como, por exemplo, pode atingir um CBR de 20. Tá? E aí tu bota uma pequena quantidade de cimento e tu atinge isso aí. Como aqui na nossa areia, se tu misturar um pouquinho de 3% de cimento e um pouquinho de cal, ali tu vai conseguir. Tá? Por exemplo, tá? Não há pretensão, por exemplo, de a mistura resistir a valor significativo de compressão, tá? Isso aí já foi falado. Tá? Mas apenas melhorar as características do solo, tornando apto a uma utilização um pouco mais nobre. Vamos usar como uma subbase. Uma das propriedades mais pretendidas com a adição de pequenos teores de cimento é a redução da plasticidade. Tá? Isso aí às vezes impede que tu use ele como uso de cimento. Tá? Com uso nem como subbase, nem como reforço. O subleito, tu usa ele no subleito para reduzir um pouco essa plasticidade e já tem um subleito
que vai ter parâmetros dentro do esperado, pelo menos para um solo, tá? Vai ter um reforço. Quando o teor de cimento para esse fim deve ser superior a 1% em peso e inferior ao teor mínimo que já caracteriza um solo de cimento. Tá? Então, um pouquinho mais de 1% e menos de 4%. Pela própria natureza da mistura, o solo corrigido com cimento é utilizado para reforço do subleito e também para melhorar. Tá? Obviamente, tá? Para melhorá-lo, o solo, tá? Transformar o solo no reforço do subleito, no caso do subleito ser ruim. Dosagem. Uma base ou uma subbase de solo-cimento com característica adequada para resistir à ação do tráfego deve usar um teor adequado de cimento Portland misturado a solo pulverizado. A mistura seja feita com teor, então, tá? A dosagem. A mistura deve ser feita, então, com teor ótimo de umidade, produzindo uma mistura que antes da hidratação do cimento possa ser devidamente compactada, atingindo uma massa específica máxima, tá? Objetivada, tá? Que é de laboratório. A dosagem da mistura solo, cimento, água deve determinar os teores ótimos de cimento e água a partir do conhecimento do solo. Tu vai chegar na própria dosagem por causa que a umidade é ótima. Tu vai chegar a isso a partir do ensaio de compactação. O solo. A maior porção da mistura solo-cimento pode ser o próprio material nas condições naturais, como ele está ali, como a gente vai ver em alguns casos. Como também pode apresentar como uma mistura. Tá? Tu trazer um pedregulho e misturar com a tua areia, silt e argila que tu já tem. Tá? Qualquer material com bons resultados nos ensaios específicos para as misturas solo-cimento pode ser usado para a base ou subbase. Em geral, solos de boa qualidade podem adquirir resistência elevada, com baixos teores de cimento. A dosagem e a execução podem ser controlados com razoável eficiência, o que nem sempre ocorre com outros tipos de base. Tá? Então, vocês vão ver por quê. Tá? A dosagem aqui, a gente chega a uma dosagem de tabela e depois a gente faz ensaios, tá? Ensaio de estabilidade. Não há ênfase na estabilização de solos argilosos com cimento. Tá? Apenas aqui no Brasil, argiloso não, mas a gente tem solos, muitos solos com presença de argila, que são solos lateríticos. Tá? Mas a gente pode ter uma estabilização, com certeza. Tá? Então a gente prefere esse uso com solos arenosos. Tá? Que aí tu tem bons resultados. O uso dessa mistura com solos arenosos, mas às vezes tu deixa o solo arenoso. Tem o solo argiloso, vamos dizer assim, e tu mistura a areia na quantidade suficiente, ele passa a ser arenoso. O uso dessa mistura com solos arenosos apresenta duas vantagens que são melhor qualidade das bases e subbases obtidas e a facilidade de dosagem e execução. A dosagem do solo-cimento pelo método simplificado, recomendado para os solos arenosos, usa tabelas e hábitos empíricos. Tá? Então, por isso que eles dizem assim, a experiência maior nos Estados Unidos é com solos arenosos. Tá? Mas já existe muita coisa feita aqui no Brasil. Tá? A própria experiência aqui do laboratório com a mistura de areia, cinza, cal, tá? Vai nesse sentido aí. O cimento utilizado geralmente é cimento comum, mas eventualmente tu pode usar cimento de alto forno, EB208, ou cimento pozolâmico PEB 758. No solo, cimento água exige ensaio mais ou menos sumário. Tá? Quase todas as águas servem. Tá? A água não deve conter muitos sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica. Tá? Nossa água aqui é ácida. Aqui em Rio Grande, ela tem, se pegar a água da torneira ali, é um pH 5. Tá? Então, tu não deve ter isso aí, porque ácido, tu sabe que ele oxida muito fácil, o álcalis é a mesma coisa. Então, também o álcalis, o próprio cimento tá? Extremamente alcalino. Pode conter, no máximo, 30 gramas de sais em solução, que é mais ou menos a quantidade de sal que tem na água do mar. Tá? Que
em solução que possam produzir alterações na cura ou no endurecimento do solo cimento. Por exemplo, o sal ele aumenta a velocidade de cura, tá? Mas ele pode atacar armaduras de aço, se houverem. Então, tu pode ter 5 gramas por litro de matéria orgânica no máximo 0,2% da soma total de sulfetos existentes na água, mais o sulfeto existente no solo, tá? Tu tem que ter, no máximo, 0,2% expresso em SO2, trióxido de enxofre, tá? Na impossibilidade de contar com abastecimento de água doce, pode-se cogitar a utilização da água do mar, tá? Nas misturas solo-cimento. O uso da água do mar poderá ter efeito positivo de neutralizar a influência de matéria orgânica eventualmente existente no solo. Na previsão dos volumes necessários de água, deve-se considerar que nem sempre é possível contar com a existência de fontes naturais, se ter rio por perto, tá? Então tu deve procurar fazer pequenas barragens, tá? Se tiver algum filete de água, tá? Para te poder abastecer as irrigadoras na execução da mistura. Isso quando é no local, tá? Escolha do solo. O solo usado para fazer parte da mistura solo-cimento deve ser, a princípio, solo arenoso, capaz de satisfazer isso aqui, ó. Pode ter 50% de silt mais argila, ter menos de 20% de argila, tá? 50% de silt e menos de 20% de argila. E não ter impurezas e nem matéria orgânica, tá? Limite de liquidez menor que 40%, o índice de plasticidade menor que 18% e o índice de grupo menor ou igual a 6. Então é por isso que a gente às vezes mistura alguma coisa no solo, tá? Para alterar isso aqui, ó, tá? E aí tu trabalha com solo arenoso que tu pode, tá? Que aquilo ali tu vai misturar areia. Aqui tu tem uma tabela aqui, ó, tá? O que tu faz no solo com 10% de cimento em vários tipos de solo, tá? Então, se tu tem turf e argila com 10% de cimento, ó, tá? Tu consegue menos que 10 PCI, que é menos que 0,7 kg por centímetro quadrado, tá? Então, argila arenosa compactada, 10 a 40, tá? Então, aqui, ó, misturas compactadas de cascalho, areia e argila, tu consegue até 100 PCI, 7 kg por centímetro quadrado, isso é bastante, tá? Isso aqui é a pressão que um pneu de caminhão exerce sobre a superfície do asfalto, tá? 7. Então, tu tem argila e solos orgânicos, não devem ser usados, tá? Aqui, ó, siltes, argilas siltosas e areias pobremente graduadas, solo levemente orgânicos, tá? Então, isso aqui, ó, só para melhorar subleito. Uso recomendado, subleito, tu melhorar o subleito, ó. Então, tá? Então aqui, ó, tu tem vários, tá? Eu não vou ir, tá? Vamos pegar o melhor caso aqui, tu tem argila arenosa bem graduada, misturas de argila, areia, cascalho, areias e cascalho, tá? Tu pode usar como base, tu pode chegar a uma resistência de 28 kg por centímetro quadrado, tá? O máximo que tu chega aqui, ó, areia siltosa, 35 quilos por centímetro quadrado, tá? É bastante. Ou 5 vezes a carga a pressão de um pneu, 4 vezes a pressão do pneu aqui, tá? Então, aqui, ó, tu pode usar bases aqui. Método simplificado. Então, esse método simplificado, que é o que a gente está usando aqui, indica um teor próximo daquele indicado por outros ensaios inicialmente, faça teste de granulometria, verifica se o teor de silt mais argila, se ele é inferior a 50%, se possui menos de 20% de argila, e após isso classifica o solo dentro de um dos grupos aqui, ó, tá? Grupo 1, então, tá? Teor de silt mais argila menor que 20% e menor de 25% retido na peneira 10, tá? E que possua entre 20% a 25% de silt mais argila, tá? Entre 20 e 20%, argila menor que 20% e mais de 25% retido na peneira 10. Então, tu tem aqui, no grupo 2, um solo melhor, tá? Mas tu tem esses dois grupos, tá?
Através do ensaio normal de compactação, determina-se a umidade ótima e a massa específica aparente máxima do solo. Tá? E aqui, ó, tu tendo essa massa aparente, tu tendo a quantidade de silt mais argila, tá? Tu chegas aqui a dosagem de cimento, tá? Para te atingir a tua massa específica. Tá? Isso aqui vai ser influenciado pelo teor. Aqui chega a 8%. Então, quanto menor o teor, tu chega a resultados melhores, né? Com o teor obtido no ábaco, molda-se, aqui que é o quente do método, tá? 3 corpos de provas que são utilizados no ensaio de resistência à compressão. Molda-se mais 3 corpos de prova, utilizando um teor 2% a menos, e 3 corpos de prova utilizando um teor de 2% a mais de cimento. Esses corpos de prova são submetidos à cura durante 7 dias e imersos em água durante 1 hora antes de realizar os ensaios de resistência. Os ensaios de resistência à compressão são executados em uma prensa com capacidade de até 5 a 10 toneladas e com velocidade constante. A resistência à compressão é obtida através das médias entre os corpos de prova para cada teor de cimento. O teor de cimento usado para a execução da base será o menor e que dê um valor de resistência à compressão igual ou superior à resistência prevista como mínima obtida através do gráfico a seguir. Tá? O ensaio de durabilidade consiste em submeter os corpos de prova a um processo de molhagem, secagem e escovamento das paredes laterais da amostra até a redução do corpo de prova a medidas significantes. Os corpos de prova desse ensaio são imersos em água durante 5 horas e em seguida secos em uma estufa a 71 graus durante 42 horas. Após isso é escovado até se desmanchar. Tá? A mistura no local, processo de condição, mistura no local. Tá? Depois tem um outro processo que é a mistura em usina. O produto é de qualidade inferior, é admitido um volume executado. Só admite isso aqui quando tu não tem um volume de 15 mil. Tá? Se tu tiver 15 mil metros cúbicos, tá? Já justifica tu fazer uma usina. Tá? O que corresponde aproximadamente, isso aqui é, se tu tiver 15 quilômetros de via, uma via normal, uma pista simples, 7,20 metros, tá? Uma base de 7,20 metros, é mais estreita até. Tá? Então, a Rio Grande Cassino aqui, se tu fosse usar esse tipo de base, justificaria tu ter uma usina. Tá? De asfalto vale o mesmo, mas a gente já tem aqui. Não se deve utilizar o solo da própria pista, tá? Deve se evitar, não é que não se deve usar, tá? Porque tu vai ser obrigado a descarificar ele, tu vai descompactar, tá? Talvez tu não chegue ao mesmo grau de compactação. A importação do solo. O solo trazido, depois a gente vai ver rapidinho um espalhamento desse material na pista. O solo trazido, escolhido e ensaiado deve ser depositado em eiras, tá? Em pilhas à beira da estrada, em quantidades que permitam que, após a compactação, seja atingida a espessura de projeto. A pulverização prévia. Essa pulverização deve prosseguir até que se obtenha 70% do material passando na peneira número 4, isso é, 4 milímetrozinhos, né? 4 milímetrozinhos, 5 milímetrozinhos, vamos dizer. A distribuição do cimento deve ser feita, a dosagem, né? A distribuição de cimento, a dosagem, conforme a gente viu naquele esquema lá, que eu mostrei para você na apresentação, tá? Tu espalha conforme a dosagem, ou se tu tiver numa usina, tá? Aí vai ser... Tá? Tu vai colocar o número de sacos por estaca ou por quilômetro com aquela distribuição geometricamente equilibrada, lógica. Então tu vai misturar
o solo mais o cimento, e nessa ocasião apenas a água correspondente à umidade natural, ou seja, que já está na estrada que a gente fricou, tá? De 3% a 5%. Faça um ensaio para ver se passa mais de 80% na peneira número 4. Aciona-se então a água necessária para atingir o teor ótimo de umidade. Tá? Compactação. Após a mistura, deve-se de imediato iniciar a compactação, com rolos pé de carneiro no início, em passadas longitudinais que vão da borda por centro. Tá? Depois tu vai passar o rolo liso para dar o acabamento. Tá? O ideal é o de pneumático. A cura da base. Tá? Então, o que é a cura? A cura é tu pintar ele, depois que ela está com a superfície acabada, vai aplicar asfalto diluído de cura rápida, asfalto diluído de cura média, ou uma emulsão asfáltica de ruptura rápida. Tá? Emulsão é mistura em água e asfalto diluído é diluído em um solvente. Tá? Vamos botar assim. Tipo gasolina, querosene, isso. Solo cimento usinado. Solo cimento usinado é obrigatório para serviço de maior parte. Tá? Ele tem uma qualidade muito melhor, uma uniformidade perfeita. Tá? Claro que tu tem que controlar também a saída dos materiais dos silos, mas o serviço, a maior parte, é automatizado, é pesado. Tá? A mistura do solo cimento usinada é transportada em caminhões basculantes para a pista e distribuída em camadas de espessura uniforme. Tá? Tu tem uma distribuidora que já o material chega a ponto pastoso, tu espalha na camada de tal. Pastoso não, tá? Mas ele chega naquela consistência que ele é vibrado e permite ele ficar inteiro ali, tá? E ele permite que passe um compactador em cima depois. Tá? Equipamento. A execução do solo cimento com mistura no local, no que diz respeito ao equipamento utilizado na sua execução, diferencia-se do solo cimento usinado apenas no processo de mistura. Assim pode citar pulvomisturadores tipo pulvomixer, que podem ser complementados por arados de disco escarificadores, motoniveladoras, distribuidores de solo capazes de produzir as camadas de tamanho uniforme. Quando se emprega o cimento a granel, os distribuidores de cimento devem ser capazes de manter uma descarga uniforme do material. Tá? Não pode faltar saco de cimento, não tem. Então deve haver veículo suficiente para o transporte de cimento ensacado. A irrigadora deve ter capacidade mínima de 5.000 litros, tá? Equipada com bomba, tá? para aspergir a água. O equipamento de compactação, contando no mínimo com rolo pé de carneiro, rolo pneumático, compactadores vibratórios portáteis. Tá? Claro, é legal ter um rolo de roda lisa de aço também. Tá? Aqui estão os equipamentos, o Pulvimix, que ele pega o solo e vai largando numa camada, já assim, ó. Aqui tem um escarificador, ó. Um material cheio de pedregulho aqui, ó. Influência dos aditivos. Vários aditivos podem influenciar no comportamento do solo cimento, em especial a resistência à compressão. Tá? Tu botar agregado no solo, misturar solos e agregados. Tá? Tu colocar cal. O cal facilita a pulverização, além de ajudar na obtenção dos índices de plasticidade adequados. Tá? Então, fatores que influenciam na eficiência da mistura. Influência do material graúdo. Tá? Então, o material graúdo influencia muito. Então, tipo de material que a gente está usando. Tá? Influência do formato, tá? Influência do tempo de mistura, porque não tem exigência no método aqui. Influência do teor de argila e o tipo de argila que tem. Influência do CBR do solo, naturalmente. Tá? Ademã que eu vou em frente. Compactação e acabamento. Para solos arenosos, deve-se empregar os rolos pneumáticos lisos e solos argilosos
pé de carneiro, tá? O rolo liso, pneumático, é só no final. A espessura de compactação, isso aqui já foi, tá? E vamos ver, é isso aí mesmo. Então aqui eu vou mostrar agora dois clipezinhos, tá? Aqui já tá com a camada, já se o banco de trás virar rei, patrolar os se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quadrelas, janela vai dois caricatos, vou deixar de sonhar. tem bastante Que dorme sonha, que vive realiza, eu elevo a coisinha. Vou deixar de sonhar. A fugir da lógica, tem como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse? Vou deixar de sonhar. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível. Mas pra ser bem sincero, não sei o que será, mas sei bem o que quer. Vou atrás, vai desculpando minha longa de insano fim de semana. Carreta tripulada, firma muda de cena. Incerto de perder no jogo quando na mancha se ganha. Se o banco de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro desculpe minha lombra. Nem liga, se o banco de trás virar rei, desculpe minha lombra. É um sabor do desprazer em brilhar. A vida amedrontava mais do que a viela escura, mas me provocar loucura é só mais uma dádiva. Se o banco de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra. Eu tinha esquecido de tirar o som, tá? Mas esse... Então aqui, eu não sei se deu para ouvir legal, mas eu vou repetir para vocês, tá? Isso aqui é um processo de mistura, tá? Ele mostrar vários equipamentos, estão escarificando o solo, aqui está parecendo um arado, para promover a mistura do solo com cimento. Tá? Aqui tem um outro processo, que aqui está utilizando, aqui está só o processo de espalhamento e compactação. Está espalhando uma camada, eu tenho um espalhador aqui que vem numa camada, em seguida vem o compactador, tá? Que é o correto, tá? O início de... Tá? Olha como ele já larga na camada, tá? Isso aqui que tem aqui embaixo aqui é uma camada de pó de pedra, não, uma camada de... E é isso, pessoal. Então, estamos encerrando a aula de hoje. Vou ver se eu consigo botar ela antes da aula de vocês.